tava gravando aqui, aí a Sara Jane chegou, né? Ela saiu com um rapaz no carro branco e deixou o Samuel aqui. Mas como eu estava explicando, as pessoas não conseguem descobrir mais um dos meus segredos, que se chama meus descendentes, né? Eu tava falando aqui e nem consegui gravar, tá entendendo? Não sei nem o que era que eu ia falar, tá entendendo? Não, não é descendente, é origem. Tua mãe já vem, Samuel. Ele tá bravo, tá entendendo? Queria ir com a mãe dele. Daqui a pouco ele para de chorar. Eu tô falando dos meus, da minha origem. Da onde foi que eu vim, de que famílias? Qual a família? Qual o segredo das minhas famílias? O segredo da minha origem, né? Então, o segredo da minha origem está no segredo das minhas famílias, até mesmo as minhas famílias, das minhas histórias, que são as minhas histórias do passado, que está no filme, assim como o segredo da minha herança dos meus antepassados, né? Então é que nem eu estava falando, né? Oi! Eu pensei que eu estava gravando, mas não gravei não. É que nem eu estava falando. A Sara Jane, ela não pode viver mais com outro homem, ela tem que viver com o pai do Samuel. Porque a Sara Jane, sem o Samuel e sem mim, tá entendendo? É tipo assim, a Sara Jane sem mim, ela não tem o direito que ela é dela por direito, assim. Mas, para isso, ela tem que se casar com o pai do Samuel, mesmo que a Ivone tenha falsificado o DNA, mas o Samuel está registrado no nome do Celso, que é o pai dele, né? A Ivone, ela falsificou esse DNA justamente para que esse patrimônio fosse tirado como direito da avó do Samuel, porque o patrimônio é meu. Agora vamos lá ao segredo. O pai do Samuel, ele é meu filho de uma outra encarnação, que eu seria a mãe dele, a dona desse patrimônio, que está no meu testamento, né? No meu primeiro testamento. Então esse patrimônio, como ele nasceu da mãe dele, que é a avó do Samuel, já dá direito à mãe dele, que é a avó do Samuel. Mas para que o pai do Samuel tenha esse direito junto com a mãe dele, ele tem que casar com a Sara Jane e viver com a Sara Jane e criar o Samuel, tá entendendo? Se tiverem mais filhos, isso aí não é problema meu, é problema deles, né? Porque o patrimônio mesmo, o patrimônio que é direito do Samuel, quando o pai do Samuel morrer de morte natural, aí a identidade do pai do Samuel é do Samuel, porque o Samuel é o único filho homem que ele tem, né? Então o Samuel já vem ser o chefe, né, da organização, que no qual está no segredo das lojas e redes, e que envolve linhas, né, de vendas de camas, bicicletas e colchões ortobãs, né? Então o patrimônio mesmo do Samuel, isso cabe a Sara Jane ter amor pelo filho dela, tá entendendo? A lojinha do Tancredo Neves, onde inicia a cabeça, né? Aquela loja é a cabeça de todos os negócios que está no segredo desse patrimônio. Então, a lojinha é do Samuel, a casa que o pai do Samuel mora e o depósito do lado. Já os outros bens já pertencem à avó do Samuel, né? E as famílias da avó do Samuel, né? Como, por exemplo, as tias do Samuel, os tios, tá entendendo? Se a Sara Jane não se casar com o Celso, não conviver com o Celso, dependendo se ele fala algumas coisas que deixa ela brava, ela tem que aguentar, se ela tiver amor pelo Samuel, tá entendendo? Porque não era nem para a Sara Jane humilhar o pai do Samuel. Era para a Sara Jane ficar quieta no canto dela, falsificar o DNA, vamos fazer outro de novo, tá entendendo? Então é assim, não é que o pai do Samuel
tenha que bater, humilhar a Sara, não, não é isso não, tá entendendo? Então, é assim, o pai do Samuel já é meu filho de uma outra encarnação. Já o Samuel, quando ocupar o lugar do pai dele, a identidade, o Samuel já vai ser meu filho de uma outra encarnação, mas meu neto legítimo, tá entendendo? É igualmente, é igualmente, é igualmente a Laurinda. É igualmente a Laurinda com o Júnior. Se o Júnior trair a Laurinda, enganar a Laurinda, ele perde esse direito. Por quê? Porque a casa que o Júnior mora, que seriam dos avós dele, essa casa, a senha do terreno, ela é minha. Então, essa casa já inicia o segredo do patrimônio das famílias do Júnior, tá entendendo? Então, esse patrimônio também, praticamente, é meu, que está vamos dizer, no meu testamento, é uma propriedade, né? É uma casa, então, é um imóvel, aonde está o segredo dos bens e patrimônios da família Alecrim. Que o Júnior é meu primo do terceiro grau, né? Então, a Laurinda sem mim também não tem nada, né? Aí tem a Rebeca, né, que dá direito ao Júnior. Por quê? Porque o Júnior é o pai da Rebeca. A Rebeca é filha da Laurinda, né? E a Vila Vitória não tem nada a ver com aquela casa, não era nem para a Vila Vitória estar lá, tá entendendo? Agora, a Débora já é filha da Laurinda, ela também, né, é filha, né? É diferente da Vila Vitória, que é só irmã. Tá entendendo? Então é assim, o Júnior não pode enganar a Laurinda, porque ele perde e essa perda, tá perdida as famílias dele todinho, e os bens e os patrimônios. Tá entendendo? Então é assim, ó, se minhas filhas se casarem e terem filhos com os meus genros, tá entendendo? Os meus genros já passam a ter direito por causa dos filhos que nasceram das minhas filhas, né? Agora, se ele quiser dividir o direito que ele passa, se eles quiserem dividir esse direito que eles passam a ter por serem pais dos meus netos, se ele quiser dividir com as famílias, é problema dele, né? Tá entendendo? Então, nesse caso, não existe ainda um patrimônio que esteja no meu testamento, tá entendendo? Etc. Agora, quando já tem uma propriedade, um patrimônio que está no meu testamento, mesmo que seja, vamos dizer, das vidas que eu vivi ou herdei dos meus antepassados, né? Então, aí já é assim que nem eu estou falando. Agora, os meus filhos, se casarem com as minhas noras e tiverem filhos, né? Os meus filhos, eles já têm o direito por causa de mim, e os meus netos, os direitos por causa dos meus filhos. E minhas noras por serem mãe dos meus netos. Agora, se elas quiserem dividir alguma coisa com a família, é só se quiser, né? Se no caso, os meus filhos não se casarem com a minha nora, aonde há uma propriedade ou um patrimônio que já me pertencia, né? Aí eu vou cuidar do Samuel para ele não chorar muito. Porque é assim quando a Sara deixa ele aqui. Ele fica chorando, depois é que passa o choro.